Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas do Instagram, YouTube e Facebook. Hoje o podcast Uniara recebe o Wilton Cardim, o Tita, ex-jogador da Associação Ferroviária de Esportes. Tita, prazerzaço em recebê-lo. A universidade agradece sua presença. Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade de estar contando um pouco da nossa história aí. Então, você estava me dizendo em off que chegou na Ferroviária em 1987, ou 89? 89. Como é que você chegou lá? Na verdade, eu sou natural da Bahia, né? Tinha alguns parentes por parte de mãe, daqui de Nova Europa, cidade vizinha, e nós vínhamos todo final de ano para visitar, né? Vinha da Bahia, e aqui alguns jogos aqui lá na cidade. E sempre levando o jeito, meu pai achava. Aí até o ano de 88, né, o final de 88, nós viemos para cá e foi marcado um jogo contra a Ferroviária propositalmente. E acabou que deu certo, acabou o jogo. O Tota, na época, era o treinador e fez o convite. Então voltei para a Bahia só pegar minhas coisas. E em fevereiro de 89 eu voltei para cá, já definitivo para a Ferroviária. E começou ali minha carreira ali. Foi até o ano de 97. Então você chegou na Associação Ferroviária de Esportes por meio do Washington Luiz da Silva, o Tota. Falar do Tota aqui é pleonasmo, né? Porque nós falamos com muitos ex-atletas da Associação Ferroviária, né? E a maioria, né, ele que formou, que levou para a Ferroviária. Como é que era a sua relação com ele? Foi muito boa a relação. O respeito e o carinho que todos ali que passou na Ferroviária têm por ele é muito grande, pelo profissional que ele era, a gente falava que era o olhar privilegiado, né? Ele batia o olho em algum menino, se ele realmente insistisse nele, é porque alguma coisa ia sair. E graças a Deus eu fui um desses meninos que ele me viu com 11 anos, né? E fiquei ali na Ferroviária até sair de lá com 21 anos da Ferroviária, mas tudo devido ao olhar dele. Entendi. E você era volante? Na verdade, eu comecei como um meia, né? Um meia esquerda. E até o profissional cheguei como meia. E depois no profissional ali já o Wilson Carrasco, que como você falou que passou por aqui também, né? Pelo podcast, foi quem deu esse start aí. Falou, não, vamos recuar você um pouco mais para ter uma melhor saída de bola. E aí eu me vi como volante e fui o resto da minha carreira tudo como volante. Como é que foi sua passagem na base da Ferroviária? Porque você chegou ali dente de leite, infantil, dente de leite, enfim. Como é que você foi subindo os degraus lá na eu tive o privilégio de jogar como titular em todas as categorias da base, né? E tive a oportunidade de ser 2 vezes vice-campeão paulista. Perdemos a final do infantil para o São Paulo e a final do juvenil para o Santos. Sim. E foi até legal com o Santos, a final, o primeiro jogo foi em Araraquara, o segundo jogo na Vila. E acabou o jogo da Vila, eu fui para uma outra sala com o Coutinho, né? E o Clodoaldo, que era o vice-presidente na época. Figuras daí do futebol que são ídolos, são né? ídolos eternos, né? E foi legal, aí com o Parelli junto e o Wilson Carrasco, que era o treinador, e acertamos uma possível negociação para vir já se apresentar com o elenco do Santos, do profissional. E aí nessa volta minha para cá, acabou o jogo, chorava por um lado por ter perdido o título, né? E chorava por outro de alegria por ter sido lembrado e visto pelo Santos. E na época a gente retornou aqui, ia ficar uma semana só e voltar para o Santos já se apresentar como profissional do Santos. Mas aí tem algumas negociações aqui, travou, né, com o Parelli, até hoje a gente não sabe o porquê. Mas foi bom que fizemos uma amizade boa com o Clodoaldo, até hoje, às vezes a gente se fala. Uma pessoa muito importante, me ajudou depois na minha saída da Ferroviária, ele me indicou em alguns lugares, alguns clubes.
Mas foi muito boa. Minha passagem na base da Ferroviária, como eu falei, joguei todas as categorias e... Você pegou o Bazzani depois, um pouco mais na frente? Na verdade, eu dei esse salto do juvenil, fui direto pro profissional, com o seu Vail Mota. Você foi direto pro profissional, você não passou pelos juniores? Não. Eu descia no juniores quando não era convocado, aí só que já era o Marcão, não era o seu Bazzani mais. O seu Bazzani já era um dirigente ali da base, né? Mas eu saí do Carrasco, fui pro seu Vail Mota, aí quando não era... Como é que era treinar com o seu Vail Mota? Porque o Vail Mota teve uma história significativa na Ferroviária. Pelos jogadores que revelou, pela história que fez. Como é que era a sua relação com ele e como é que era ser treinado pelo Vail Mota? Eu brinco que o seu Vail foi que nem um pai para mim, né? Porque, como eu falei, eu estava numa transição de sair do juvenil para os juniores, mas tinha um treinador na época, o Macalé, que veio da Portuguesa de Esportes, né, de São Paulo, e ele me achava um pouco franzino, né? Para subir para os juniores, para o sub-20 no caso. E realmente eu era muito baixinho, só que o seu Vail sempre viu uma qualidade boa em mim. E antes mesmo dele me subir, eu já fazia alguns treinamentos com o profissional, né? Estando no juvenil, mas ele sempre me puxava. Era engraçado, um treino que ele fazia, eu era simplesmente a sombra do Alcinei, do João Batista. Eu não relava na bola, mas ficava dentro do campo para ver as movimentações dos dois e tentar espelhar. E sim, justamente essa era a palavra, espelhar o que eles faziam. E com a saída do Alcinei, se eu não me engano, foi para o Joinville na época, e aí abriu essa brecha. Foi bem na hora que a gente acabou o ano com o vice-campeão paulista juvenil, e o seu Vail já me puxou para o profissional. Foi bem gratificante, assim, porque, como eu falei, ele me ajudou muito lá, né? O treinamento com ele era muito bom, era conhecedor da bola, realmente, e fora ele, os atletas que estavam na época, né? Também me abraçou muito e me ajudou demais. Então, e aí você fica... Aí, como é que foi sua estreia no profissional? Como é que você se desenvolveu como atleta profissional da Ferroviária? Minha estreia, eu subi com 16 para 17 anos, né, que sou de maio, subi no começo de 94, então ainda tinha 16 anos, e minha estreia foi acontecer em março, nós e Mojimirim, um jogo lá em Mojimirim. Teve algumas ausências por lesão e tal, mas o meu professor era o João Batista, e a gente jogou ali, foi um amistoso preparatório para o Paulistão, né? E dali eu fiquei, assim, não tive muitas oportunidades no Paulistão, mas aí no Brasileiro, alguns jogos eu acabei indo, né, na Série C. Disputou a Série C, né? Série C e subiu para a Série B. Foi vice-campeão perdeu para o Novo Horizontino? Isso. Não foi? Na final com o Novo Horizontino, mas o objetivo maior já tinha sido traçado, que era o acesso, e a equipe do Novo Horizontino, uma equipe muito boa, muito qualificada, muito boa. E assim, o primeiro jogo ainda foi legal, foi 1-0, 1-0 aqui, mas o segundo jogo, como já tinha atingido o objetivo, a maioria dos atletas, né, já era final de ano, então todo mundo saiu, aí sobrou a bucha pra gente, né, que era molecada ainda. Mas foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Aí já 95, já consolidado, né, com o profissional. Porque nessa época a Ferroviária ainda estava numa fase boa, né? A Ferroviária disputava a Série A1, né? Tinha feito um bom campeonato em 93, que perdeu aquela semifinal para o Palmeiras, né? Palmeiras, isso. Era o que a gente fala, né? A Ferroviária tinha tudo isso aí quando tinha uma base, realmente, uma base forte, né? Que haja visto quando nós disputamos o Paulistão em 96, acho que 70% eram jogadores criados na base, né? Porque depois de 96 o time cai. Caiu em 96. Em 96 sobe a molecada. Você estava naquele time que subiu. Sim. Aí você estava junto com o Ti, junto com o goleiro... O Tucci. O Toco, o Tucci. O Toco era mais novo, né? Uhum. Então o Toco, o Tucci... O Fernandinho foi depois. O Fernandinho é bem mais novo que a gente. Acho que, se eu não me engano, é 81, 82.
Mas aquele time lá era mais assim, o Ricardo Dias, o Burguês, Toninho, Celso, Rogério Seves, todo esse pessoal. Juari, Silmar. Não, o Silvinho já tinha saído, o Silvinho e o Ronaldo tinham saído, o Fabrício. Então, assim, era praticamente o time inteiro era da base, né? O Paulo Sérgio, que era o goleiro, que chegou aqui quase no profissional, mas também já estava um bom tempo aqui. Então, essa era a essência da Ferroviária, né? Revelar jogador. Revelar jogador, e revelou muita gente. É que aquele tempo era difícil pelas questões de contrato, né? Então, a gente era de uma época que passe livre, sim ou não, então você não saía daqui simplesmente, né? Então, tanto Como é que era seu contrato com a Ferroviária? Meu contrato era passe preso, né? Então... Você tinha um passe preso na Ferroviária, mas tinha um contrato com a Ferroviária assinado. Sim. Mas o mês tinha 60 dias, 90 dias. O segundo semestre de 95 e o ano de 96, quando tinha 60 dias o mês, a gente comemorava. Foi uma fase difícil, um período difícil da Ferroviária, financeiramente falando, né? Mas, como a gente falou, a gente era moleque, né? Tinha 18 anos, 19 anos, a gente só queria saber de jogar. Então, essa era o grande detalhe. Eu brinco, né, com alguns meninos hoje, eu falo, cara, a gente não tinha nenhum pensamento de sair daqui, porque a gente disputava tudo, né? A gente foi campeão brasileiro sub-20, invicto. Empatamos só com o Corinthians, ganhamos do Palmeiras Parmalat 2-0, fora o baile, sabe? Então, que naquela época a base não tinha tanta repercussão como tem hoje, né? Hoje os caras transmitem campeonatos, sub-18, sub-17, sub-20, né? Naquela época não tinha isso. Não tinha. Mas a Ferroviária tinha um timaço. Pra quem não sabe, a Ferroviária tinha um timaço, né? Tanto é que a gente... esse time que a gente foi campeão brasileiro de juniores, foi a base inteira do profissional em 96, né? A gente foi campeão em 95, brasileiro... Pegamos só time grande. Na verdade, era um campeonato que tinha alguns convidados e era feito na cidade de São Carlos, né? E se eu não me engano, eram 15 dias. Mas aí a Ferroviária era convidada, porque vinha Grêmio, Internacional, Vasco, Flamengo, Cruzeiro. E a gente chegou na competição sendo o patinho feio da história, né? É até legal falar porque em 95 a gente já estava A Ferroviária já estava financeiramente muito mal. E a gente foi fazer o desfile de abertura, a gente sem roupa, não tinha uniforme, só a camisa. E aí uns de calça jeans, outros de calça... E todo mundo olhando pra gente, né? Porque, aí ainda ficamos na fila, ficamos do lado entre o Grêmio e o Juventude de Caxias. O pessoal tudo daqueles abrigão e a gente de qualquer jeito. Aí ficaram olhando, né? Aí na estreia, já estreamos contra o Atlético Mineiro, ganhamos de 3-0. O pessoal já... Aí pegamos o Fluminense 2-0. Mas quem que é esse time? Vitória da Bahia, tinha sido campeão da Dallas Cup nos Estados Unidos. Aí todo mundo com o cabelo rapado deles, que eles tinham sido campeão e tal. Enfiamos 4-0. Eu falei, mas... Aí começaram a olhar pra gente diferente, né? Uhum. E aí fomos indo, passamos por América Mineiro, Cruzeiro, aí empatamos com o Corinthians, foi o único time que empatou com a gente, ainda saímos ganhando e tomamos um empate no finalzinho, um gol de falta. E aí depois na semifinal pegamos o América Mineiro de novo, e a final contra o Palmeiras, Roque Júnior, Marquinhos, um time muito bom, Denis. Mas nosso time, assim, era... E tudo molecada daqui. Sim. Todo o pessoal daqui... Naquela época a Ferroviária tinha essa peculiaridade, né? A maioria dos jogadores era daqui, né? Daqui da micro-região, né? Perini coisa que Matão... O Burguês era de Matão e o Celso de Bitinga. O resto era tudo aqui de Araraquara. E o Zerão, que era de Matão também, né? O Zerão e o Burguês de Matão. O resto era tudo aqui. Então, assim, era... Isso fortalecia a gente também, né? Que acabava treino, ia embora, ia uma bicicleta com 3, então, 4. Tinha vínculo, um tinha com o vínculo, outro. Né? Vínculo afetivo, conhecia, tinha uma dinâmica ali, Totalmente. Assim, a gente passava o dia inteiro junto, né?
E a maioria estudava junto também, então chegava, passava o dia inteiro treinando e a noite na escola junto. Então, isso daí é muito, muito interessante e faz toda a diferença. Faz toda a diferença você conhecer quem está do seu lado, quem está com Porque você. muitas vezes torna uma relação familiar, né? Porque o cara chamava você para ir almoçar lá, né, na casa dele, conhecia o pai, conhecia a mãe, conhecia a família. Então você tinha toda uma estrutura social em volta disso. Tinha, né? tinha isso daí, assim, era questão de dormir na casa do outro, porque geralmente, que nem meu pai não tinha carro na época, aí você ia dormir na casa do Juninho, porque o pai dele tinha... Aí ia dormir o Bernal, ia dormir o Toninho, porque ia num carro só para levar para o alojamento. Então, isso daí era muito bom. Crescemos junto e até hoje estamos... Você pegou a pensão de São Geraldo lá ainda? Bastante, bastante. Eu só não cheguei a morar lá porque meu pai não deixava, né? A Ferroviária queria me levar para lá para cuidar melhor, né? Em termos de alimentação, em termos de tudo, mas meu pai não queria, autorizou. não autorizou, porque a gente estava aqui, né, na cidade, então... Mas era uma vida difícil, eu tinha que fazer minhas coisas, eu estudava no industrial e tinha 6 aulas lá, então o treino era 1h30 e eu saía da escola 10:50. Então eu saía da escola e ia direto para o treino, aí o treino acabava às 4 horas, a gente descia para o ginásio da pista treinar futsal. Quer dizer, chegava em casa 10 horas da noite. Morto de canseira, né? Mas era bom, prazeroso, né? era demais. E aí você fica na Ferroviária até 97? Até 97, disputei o A2, né? Que também caímos. Mas aí já estava... Mas daí não era mais a base de 96, não era aquele Não. time que não era aqueles juniores que subiram. Né? Não, Subiram veio uma alguns empresa, só. veio uma empresa de São Paulo, a Moema, e aí trouxe alguns jogadores, alguns até de nome, o Darcy, que jogou depois no São Paulo, no Palmeiras e no Santos, o Goiano, o Paulinho Goiano, que era do Goiás, veio o Robson, depois saiu daqui da Ferroviária, voltou para o Corinthians, que era emprestado, centroavante, mas estava bem... Foi um ano assim bem complicado, porque tinha metade do pessoal que era daqui, que era da Ferroviária já, e a outra metade que era de fora, jogador dos empresários e tal. Então, assim, na verdade, o jogo maior era durante a semana, que um time que veio, um time que já estava, e o confronto era muito grande. O Valdir Pérez, que era o treinador, saudoso, né, Valdir Pérez, e acabou não sabendo administrar esse Então tinha conflito. 2 times. Então tinha um time que um pessoal tinha trazido para a Ferroviária e o outro time que era formado na base e vocês o elenco era bom, Perinho. O elenco era, como eu falei, jogadores, né, renomados, experientes, mas não deu liga. Não deu liga devido a isso daí. Era muita guerra durante a semana. A preparação durante a semana era complicada. Que aí um protegia o outro, um grupo protegia o outro. Se tirasse metade daqui para pôr nesse daqui, a outra metade não queria vir também. Então, foi um ano bem complicado. E aí o time acabou caindo para a Série C. Caiu para três. Série A3. Pediu em 95, a gente disputou o Brasileiro, Série B. E aí não caímos, só que em 96 já estava com essa... Como é que foi o time de 95 que disputou o Campeonato Brasileiro? Inteiro daqui da Ferroviária. E como é que foi disputar aquele campeonato? Uma experiência boa, mas assim, como eu falei, de 77, né, que é o meu ano, tinha eu, Ricardo, Toninho, Juninho, aí o Ti, que é um ano mais velho, o Tuti, que é um ano mais novo ainda, né, 7, 8. Então, assim, a gente disputou um Brasileiro de Série B com meninos de 17, 18 e 19 anos. Contra quem vocês jogaram naquela época? Pegamos o Curitiba, que foi o time que subiu. Foi aquele jogo do 8-0? Lá em Curitiba? Lá em Curitiba. Aqui em Araraquara foi 0-0, assim, a gente deixou de devolver pelo menos uns 4 para eles aqui, que fomos muito bem. O time... Naquele jogo o Alex jogou? Jogou lá e aqui. O Alex estava em campo naquele jogo, pela Série B, e em 95. Foi legal que o seu Vail, que era o treinador, e aí tinha o Romildo, que foi o centroavante aqui em 94, se eu não me engano, 94 a 93, e tinha ido para o Paraná.
O Paraná Clube. Paraná Clube. E seu Vail pediu algumas informações. E o Romildo foi passar. Não, o lateral direito deles não é muito... acho que, se eu não me engano, era o Luiz Carlos Goiano. Só jogou no Grêmio depois, foi campeão mundial depois. O meia deles é sonolento, um sono preguiçoso. Era o Alex, né? Porra. Aí falou, acabou o jogo, você falou, rapaz, se eu achar o Daniel aqui, nunca mais eu contrato ele, brincando, porque o time era muito bom. Mas aí teve o problema de, com 5 minutos de jogo, perdemos o Celso, o Gralac, que era o zagueiro, que era do Corinthians, que estava no Coritiba, e num lance lá, que inclusive fez o gol, mas teve um corte na cabeça do Celso, que ele jogou o Celso, bola tudo para dentro Aí perdemos o Celso, que saiu direto para o hospital, e na reclamação, o Serginho, reclamando demais, o juiz expulsou o Serginho. Aí ficamos com um homem a menos, e que o Serginho foi expulso, e teve que fazer a troca do Celso, que era um dos nossos melhores marcadores na época, né? Eu só enganava de marcação, meu negócio era jogar, eu deixava eles correndo. E você tava naquele jogo? Tava jogando, eu era capitão do time. Ah, tá naquele 8-0? No 8-0, lá e aqui. E aí perdemos esse homem, e tava um frio que, meu Deus do céu. Eu imagino. A gente sem costume, pra você ter uma ideia, o uniforme nosso de manga comprida, mas naquele tempo não tinha essa negócio de térmica, não, era aquilo lá, e você colocava uma camisa de algodão por baixo, então pesava aquilo ali, aí para correr atrás dos caras foi bravo. Aí no segundo tempo tivemos mais um expulso, que foi o Rogério Secap, que é daqui, né, de Araraquara. O Rogério Secap foi expulso, aí ficou feio o negócio. Então, mas aqui já foi diferente, aqui o time inteiro, aí jogou o Silvinho e o Fabrício, voltaram, né, tinha sido emprestado, se eu não me engano, para o Vitória, aí depois retornou, mas foi legal, foi bom assim, como eu falei, era tudo molecada. E foi um jogo épico, marcou a história da Ferroviária, Sim. Mas muita gente não sabia esse contexto, né? Achou que foi 11 contra 11 e a gente não conseguiu jogar, mas não era. Sim. Você jogar com 2 a menos no Couto Pereira lá, e lotado, e o time deles, né, sem falar que tinha essas peças aí, né, com o tal do Alex aí, que o Daniel falou que era um sono danado. Foi muito bom, foi legal. Tá certo. E aí você disputou aquele Campeonato Brasileiro, depois voltou em 96, em 97, começa outro campeonato, trouxeram outros jogadores. Como é que foi a sequência da sua carreira? Em 97, quando acabou o Paulista aqui, eu saí da Ferroviária, aí fui emprestado para o Itumbiara, em Goiás. Disputei o Campeonato Goiano e a Série C com eles. Aí depois comecei a girar, né? Rodei, passei por algumas equipes, Inter de Limeira, vim emprestado. Aí fui para Manaus, joguei no Nacional 2 anos. Depois, 2000, vim aqui para o Barretos, montou um time para subir, mas com metade do campeonato desmanchou todo mundo, aí eu fui para Manaus. Foi quando eu fui para Manaus, em 2000, finalzinho de 2000, aí fiquei 2001, 2002, aí voltei e fui para o Cuiabá. Cuiabá, os dois primeiros títulos do Cuiabá, eu estava lá, e foi legal que montou a equipe em novembro de 2002, aí a gente foi campeão em 2003, 2004, 2 anos seguidos. Campeão Mato-Grossense? Até hoje tá as 2 estrelinhas que tem no uniforme do Cuiabá, foi dessa conquista, que montou o time e a gente conseguiu já esses 2 títulos. Depois que você saiu da Ferroviária, qual foi sua melhor passagem? Onde você jogou melhor e quem que você encontrou nos times que você jogou? Cuiabá, tive a oportunidade de jogar com o Elias, né, que era ex-lateral esquerdo do Corinthians, Internacional, com o Piá, lateral esquerdo do Flamengo, do Santos, o Robinho, que depois saiu do Cuiabá, foi para o Vasco,
Era um time bom. O Everton, que foi para o Atlético Paranaense, jogou o primeiro ano, depois foi para o Atlético Paranaense. O Ricardo Boiadeiro, que depois foi para o Palmeiras, né? Então era um local muito bom. Muito jogar bom, em Cuiabá? jogar no Cuiabá. No Cuiabá? Eu peguei, né, como eu falei, o início de tudo lá, o Gaúcho, que era nosso presidente. Sim, era o Gaúcho, o jogador, né? Era... Você chegou a conversar com ele? Você chegou a muito. conversar com ele? Meu filho tinha... O Thiago foi em 2013, o Thiago tinha 7 anos e o filho dele também tinha 7 anos, então ficava praticamente o dia inteiro junto, dormia na casa dele. Ele não era só o presidente, ele treinava, porque o treinador nosso, que era o Oscar Conrado, jogou no Flamengo nas categorias de base com ele e fizeram muitos confrontos. E esse Oscar Conrado foi meu treinador, por isso que ele me levou. Ele foi meu treinador em Manaus. Aí, quando foi para o Cuiabá, eu estava no Rio Preto, jogando. Sim. Aí ele me ligou e falou, não, vem para cá. Tal. Eu falei, cara, eu vou sair daqui de São Paulo, do MA2, para ir para Mato Grosso, eu não vou. E ele, não, vem para cá, que vai ser bom. Aí, depois de conversar com o Gaúcho, que eu resolvi ir para lá. Se fosse só com o Oscar, acho que eu não teria ido, mas a conversa com ele foi boa. Inclusive o Júnior Capacete aí, né? Tava lá direto com a gente, nos treinos. Ele que levou o Piá. Então, assim, foi um... E outra... Porque ele foi um ícone no Palmeiras, né? Sim, no Palmeiras o Gaúcho, e no Flamengo né? Também jogou muita bola, né? Ele dava treino para os atacantes, era ele que dava o treino. Era ele que treinava o time? Ele ficava em campo com a gente, treinava junto com a gente. Que ele faleceu com 42 anos, né? Então, sim, morreu muito novo, né? Mas foi um grande jogador. Troca, eu mesmo, assim, a gente lembra dele como jogador do Palmeiras, fazia muitos gols. Né? Ele, assim, uma pessoa... E ele, por esse jeito dele de ter sido jogador, então ele conhecia a gente, conhecia o vestiário, ele estava junto o tempo todo. E o bom é que o mês lá não tinha 30 dias lá, o mês lá tinha 20 dias, 25 dias. Ele no treino ele falava, ó, quem quiser receber pode passar lá na minha sala. Era engraçado, porque você chegava na sala dele assim, uma mesa grandona, ele sem camisa, de óculos escuros, tinha acabado de sair do treino em Cuiabá, 45 graus o ano inteiro, e ele com cerveja na mesa, ele falava, ó, se um dia você passar aqui, a porta estiver fechada, ou eu tiver todo engravatado, vai embora que eu tô sem dinheiro, tô indo atrás, então, quando tem dinheiro é assim, aí você chegar na mesa dele, era muito bom, foi assim, foram 2 anos, na verdade só saí de lá porque o Sid Clay fez um convite para ir para Londrina, eu tinha mais 1 ano de contrato em Cuiabá, briguei com os caras para sair de lá, porque queria disputar o Campeonato Paranaense, né? Sim. O Londrina, um time bom. E acabou que fui para lá, cheguei lá, fiz uma cirurgia da apêndice que nunca tinha acontecido. Não joguei o campeonato inteiro, que o Campeonato Paranaense também é esse de 90 dias, né? E eu fiz a pré-temporada só. Aí na estreia do campeonato, tive que fazer a cirurgia da apêndice. Aí voltei para Cuiabá de novo, no final, quando eu recuperei tudo, voltei para lá. Aí meu filho já estava começando a jogar também, né? A minha esposa começou a falar, tá aí, o que eu faço agora, né? Fico com você, acompanho o filho, como tem que saber o caminho, né? Aí eu falei, acho que já tá dando a hora de parar. Isso era 2006. Aí tive até o convite, voltei para a Ferroviária. Treinei acho que 15, 20 dias, mas aí não acertamos financeiramente. Foi uma fase também difícil da Ferroviária. Eu falei, não dá, né? Hoje eu já tenho família, não tem como mais jogar por amor, né? Então eu preciso pelo menos cuidar dos meus filhos. E aí foi quando eu resolvi parar. Você falou que teve uma passagem no Nacional de Manaus. Sim. Como é que foi jogar lá? Porque lá é outro futebol, né? Sim. Lá é outra história, lá é outra pegada, é outro... É quente pra caramba, um quente úmido, né? Chove todo fim de tarde. Como é que foi jogar lá? Como é que era o futebol lá? É bom lá que assim, os 3 times grandes lá, né? Nacional, São Raimundo e Rio Negro. Sim. É bom que você tem calendário por ano inteiro, que disputa na época lá tinha a Copa Norte, né? Não sei nem se tem ainda. Você disputa o estadual, a Copa Norte, o Brasileiro, a Copa do Brasil. Então, assim,
você tem o ano inteiro de agenda, de calendário para... Eu fiquei 2 anos lá, foi muito bom, foi muito bom. Inclusive, quando eu saí de lá, o Vica chegou. O Vica foi treinar lá? O Vica foi treinar lá e levou o Ronaldo e o Tuti. Eles brincam, a gente tá sempre junto, né? Eles brincam e falam, cara, eu tô devendo, tô pagando meu cartão até hoje. Porque quando eles foram, eu avisei, eu brinco, ele falou, eu te avisei antes, né? Porque quando eu saí de lá, tava o presidente nosso era o Omar Aziz, que... vocês sabem, os deputados aí pelo agora, amor de Deus, senador a gente agora, sabe. Então, eu falei, rapaziada, eles me ligaram para perguntar como que era lá, como que tava, tal. Eu falei, cara, os 2 anos que eu tô aqui, top demais. Só que teve um negócio de um esquema aí, Anaconda, né, que aí pegou todo mundo. E foi bem na época que eu saí. Eu falei, quando eu saí de lá, o negócio tava bravo lá. Ah, não, mas a gente vai com o Vica, tal, Ronaldo, Tuti. E o Vica ainda brincou, você só joga contra ele, né? Nunca, quando é a favor, você vai embora. Porque eu encontrei ele também em Goiás. Ele estava na Napolina e eu no Itumbiara. E aí, beleza, eu saí de lá, falei, só que a coisa não tá boa lá, não, mas disse que vão ajeitar, não sei o quê. Ixi, acabou lá, não pagou ninguém, não pagaram nem a passagem de vir embora, né? Então foi... Mas os 2 anos que eu fiquei lá, fui campeão nacional, né? Com o nacional, campeão estadual. Aí série C, a gente brigou para subir, não conseguimos. Mas assim, é um estado que a torcida apaixonada... O pessoal vai ao estádio lá? Ia 500 pessoas assistindo treino lá. Aqui não vai no jogo. Aqui não é o público do jogo. Não, você pode jogar contra quem for aqui. Você ia jogar no final de semana contra o São Raimundo ou contra o Rio Negro, era 500 mil pessoas no treino, assistindo o treino. É impressionante. Assim, você vai no shopping, você anda na rua lá, o pessoal... A gente chegou no aeroporto de madrugada, tinha torcida para recepcionar a gente. É uma coisa assim absurda. Só que não está no eixo, né, do futebol ali, né? Então é complicado. Mas assim, é um estado muito rico, um estado bom, gostoso, mas para o futebol eles estão muito atrás, né? Estão muito... Ainda tem as dificuldades de... Campo ruim, assim, a maioria dos jogos são hoje onde é a Arena Pantanal, né? Arena Amazonas. Arena Amazonas. Pantanal é Cuiabá, que era o Verdão, mudou para... E aí lá, assim, a maioria dos jogos são lá, porque são 16 equipes. Acho que 13, 14 é de Manaus. Os outros, eles vêm para cá, porque senão você tem que ir de barco... ou aqueles aviãozinhos, a logística é muito ruim, aeroporto, aí você pega aqueles aviãozinhos de 21, 25 lugares, aí o seu aeroporto é no meio da terra, né? Então, e o perigo que é isso? Muito perigoso. Aí eles começaram a fazer isso, alguns times falaram, não, a gente não vai mais, Nacional um deles, né? Como tinha mais estrutura, mais condições, não, a gente não vai para lá. E ficou assim, ficou para voltar, aí então ficava todo mundo ali em Manaus. É gostoso, é experiência de vida também, né? A gente fala. E aí você se aposentou do futebol? Eu parei em 2006, aí em 2008 voltei no Américo, eu já tinha parado já, mas aí o pessoal do Américo aqui, eu joguei alguns campeonatos para ele na cidade dele, em Minas, né? Que é o Celso da Macafrios lá, ele que era o presidente na época, e eu fui jogar para ele lá em Minas. Campeonato amador e tal. Aí ele, não, a gente vai montar o time, você voltar. Eu voltei em 2008, por um jogo contra o Campinas aqui, se tivesse ganhado, tinha subido da Bzinha para 3. Aí perdemos dentro de casa pro Campinas, e foi quando começou o Red Bull, né, que na época era o Pão de Açúcar. Sim. Aí jogava o Paulinho, que depois, né, Barcelona, seleção. O time deles era muito bom, né? O Paulinho, tinha o Piazon, que era do São Paulo, o Sérgio Lobo, mas foi legal, foi um ano, e também assim, feito tudo com meninos daqui, eu era o mais velho da equipe, né, e o resto só molecada daqui, da cidade, da região, e quase tivemos acesso no primeiro ano também. E como é que era jogar o amadorzão?
Cara, eu sou assim, eu sou aquele cara que fui criado gostar de jogar na rua, na areia, na quadra. Então, assim, para mim nunca tive dificuldade, né? Até hoje eu jogo aí com o pessoal, Rolava muita briga amadores. naquela época, né? Aquela época não, hoje mais. Hoje é mais? Por incrível que pareça, hoje mais. É assim, hoje tá difícil, o futebol tá difícil hoje, né? A gente fala que o pessoal tá perdendo aquela vontade de jogar, né? Eles querem outras coisas. Hoje O pessoal quer ganhar. Ninguém quer jogar. é ganhar a qualquer custo, sabe? Pela intimidação e tal, e é onde rola os atritos, né? Mas eu adoro jogar amador, sair daqui para jogar em Ribeirão Preto. Até hoje, tô com 48 anos e a gente vai lá. Joguei meu filho, né? Lá, o meu filho tem 29, também parou de jogar, o mais velho. Quer dizer, todos eles pararam de jogar. Eu tenho 3, os 3 passaram na ferrovia. O do meio passou 15 dias só e falou que não queria. Não escolheu isso daí, foi estudar e trabalhar. O mais velho não, o mais velho jogou acho que 4 anos e o mais novo já estava em 4 também e resolveu parar. Agora saiu do futebol de vez e tá só no futevôlei. Tá certo. E aí como é que você montou a escolinha? Como é que foi? Você foi chamado? Você passou você foi treinador de algum time Da Ferroviária aqui. das categorias de base? Se você foi, como é que é treinar a molecada de hoje? Porque muitas discussões nós fizemos sobre isso aqui no decorrer das entrevistas que a gente teve no podcast. Treinar essa molecada de hoje é diferente? Por quê? Demais. É muita diferença. Assim, hoje eles têm muita informação, né? E a gente conversa sempre assim. É difícil porque você monta um treino em cima daquilo que você tem de atleta. E os atletas, eles veem os treinamentos do Barcelona, do Real Madrid, e eles querem que você aplique esse treinamento para eles e totalmente diferente, né? Condições e material humano diferente. Só que se você não faz isso, aí você está ultrapassado. Se você faz isso, eles não respondem como tem que responder, né? Um estímulo, uma mudança de direção na hora correta, tomadas de decisões deles hoje é muito ruim. Às vezes por causa disso, é tanta informação na cabeça deles que às vezes eles tomam decisões assim precipitadas. Então a gente vê isso, assim, muita dificuldade nisso, né? E aquele fato de ter que ganhar a qualquer custo. Acho que é o maior pecado que tem uma base, você ser obrigado a ganhar, sabe? Acho que numa base você tem que evoluir. Formação, tem que ser formação. Porque quantos e quantos atletas você chega no profissional que a pessoa, para fazer um treino de fundamento, a pessoa tem dificuldade. É muito. O cabeceio, então, que o jogador brasileiro culturalmente já tem a dificuldade do cabeceio. Hoje, você colocar um menino, então, para cabecear, usar a perna ruim. Eu tenho um treinamento lá, eu brinco com eles na escolinha, eu amarro o colete na perna boa, só pode usar a perna ruim. Se dominar com a perna boa, é falta do outro time. Então, você vê assim, é horrível. É horrível porque eles não conseguem ter essa qualidade técnica. Por quê? Porque a intenção, o negócio é colocar a bola na frente, correr, trombar e a qualquer custo, sabe? Então, se você tá lá na frente, domina e toca e volta a bola no começo, você é louco, aí eles matam a gente. E coisa que eu cresci dessa forma, né? O Carrasco, então, era mestre nisso. A gente fez uma final contra o Santos, o juvenil, a gente tem gravado lá, acho que se eu não me engano o Burguês tem. A gente ficou quase 2 minutos tocando a bola sem o Santos relar na bola, dentro da Vila Belmiro. Quando chegava lá na frente, estava apertado, estava ruim, começava o jogo, mas não era o jogo como hoje, que joga goleiro, zagueiro, zagueiro, e o time vai goleiro saindo, joga a bola na frente. Você entendeu? Não era era ficando no campo do Santos, rodando o jogo, sabe? De um lado até o Carrasco, ele era muito inteligente nisso. Ele brincava que era que nem o basquete, né? Basquete roda, até achar o melhor para fazer o arremesso. Ele falava a mesma coisa.
A gente vai rodar a bola, até achar o melhor momento para finalizar. Não adianta você dei 20 chutes, 30, 20, 19 foi para fora, bem longe, bateu na perna do zagueiro, bateu. Então, ele falou, não, eu prefiro fazer uma finalização bem feita, fazer o gol, do que ficar chutando em cima da canela um do outro, ele falava, né? Então, assim, mas dentro do campo adversário, a gente não ficava trazendo o time para dentro. Hoje eu vejo assim, cara, até na saída de bola, né? Uma jogada ensaiada que todos os times estão fazendo. Fica todo mundo no meio, joga a bola lá pro goleiro chutar para frente. É a forma de chegar na frente mais rápido. Como que, será que o zagueiro não consegue fazer isso, ou o volante fazer isso? Mas, enfim, é o futebol moderno, né? Então, eu sou meio das antigas aí, e eu fazia isso. Faço isso até hoje com a minha escolinha. Saí, parei de ser treinador, tive alguns convites para ser treinador de base, mas eu falo, não é a mesma coisa, porque eu não vou poder aplicar o que eu penso de futebol. Eu vou ter que jogar pelo resultado, senão o treinador do sub-10 é mandado embora porque não ganhou o jogo. Então, eu falei, não, prefiro ficar com a minha escolinha, formar os atletas do jeito que eu acho que tem que formar. Eu brinco que eu sou o presidente, então eu mesmo não me mando embora, né? O resto do meu filho corre o risco. Eu falei para ele, você é treinador aqui, mas você corre o risco. Uhum. Então é dessa forma que eu penso futebol, sabe? Eu sou meio das antigas ainda. Eu acredito na qualidade e supera a força, sabe? Fagner. Nesse sentido de você falar que é das antigas, você costuma pegar, por exemplo, chamar o Carrasco, pessoas que você conviveu no futebol, que foram profissionais, assim, tiveram sucesso. O Carrasco teve, né? Por exemplo, aqui em Araraquara nós temos vários exemplos, o Vica, tem vários exemplos. Você costuma convidar essas pessoas para conversar com os meninos? Legal, boa. Isso daí eu levei alguns ex-atletas que jogaram comigo, né? Inclusive, agora, quinta-feira passada, e é o Robertão, goleiro, com o filho dele, que foi meu aluno, né? E hoje está na seleção, graças a Deus. O menino tá bem dele, hein? Muito bom, muito. Goleiro, hein? A gente brinca, eu falo, Robertão, ele entrava para aquecer nos jogos, o pessoal já vinha, né? Pela estatura dele, desenvoltura que ele tinha. Então, assim, e o Robertão ia lá, quinta-feira, mas aí eu tive que fazer uma reunião com os pais lá e não ia dar tempo. Então, a gente costuma, porque é o que eu falo, tem tantos atletas aqui em Araraquara que isso daqui que vocês fazem é fantástico, sabe? Porque a molecada não conhece. Então, é legal ter o contato, passar a experiência. Outro dia foi o Juari lá, o Fábio foi. Então, é legal, isso daí a gente sempre faz. Você acaba mostrando para eles a verdadeira face dos atletas, né? Que aí eles acabam tirando até um pouco daquele pensamento só de Europa, porque é isso que eles pensam, é o que eles mais consomem hoje. Sim. Por mais que ele tenha um time aqui no Brasil, torce para X ou Y e o time da cidade, a cabeça, Manchester City, Barcelona, Real Madrid, então os meninos acabam vislumbrando um pouco mais. E tendo esse contato, muda um pouco o pensamento. A gente sempre questiona isso aqui. Sim. A falta que faz, mesmo nos times, na Ferroviária aqui, a gente fala que falta o ex-atleta lá. O ex-atleta daqui de Araraquara, principalmente o que teve um pouco mais de sucesso. Nem todos chegaram a grandes times, mas todos eles tiveram uma boa carreira. E esses caras não têm mais trânsito dentro do clube. Então, a gente sempre fala aqui que é muito importante esse encontro dos meninos com ex-atletas. Eu falo, esses tempos atrás eu fui lá no Pinheirinho, fui buscar um negócio com o Ligui, ele cuida dos campos lá no Pinheirinho, né? E aí eu fui lá, entrei, a gente ficou conversando e tal, e acabou o treino, assim, do pessoal, o pessoal foi saindo. A gente olha assim, passou por a gente assim, aí eu liguei, ainda brincou, né? Ele falou, puxa vida, o pessoal não mas nem para dar um bom dia assim, né? Então é uma coisa muito estranha. Você fala, cara, independente de se fui um ex-atleta lá, como eu falei, 10 anos lá dentro, poxa, pelo menos no mínimo, né?
uma diferença que eu notei assim demais para a base lá no Atlético Paranaense. Meu filho ficou lá, como eu falei, 1 ano e 4 meses. E era totalmente diferente. O pessoal, ele tem vídeo jogando fute-mesa com o Hugo Moura, né, que tá no Vasco agora, com o Vitor Roque. O Filipão fez rodinha, o Bobinho, né, com eles. Então a alegria deles era quando treinava. O treino hoje é no campo 8, que o campo 9 era o campo do profissional, então só eles treinavam lá. E quando era o treino no campo 8, nossa, molecada, por quê? O Fernandinho ficava no gol para eles bater pênalti e tal. E hoje você vê aqui, cara, a base aqui, o profissional evita passar por aqui, sabe? É um negócio muito estranho. Quando eu fui treinador aqui... Não tem integração. Não tem nenhuma. Eu tive a sorte de pegar o Narciso, ainda estava aqui, treinador de goleiro. Cara, quando eu pedi para ele, que eu joguei com ele, né? Eu falei, o Narciso, desce lá qualquer hora, dá o aquecimento para os meus goleiros. Cara do céu. Era eu de treinador e o Marco Antônio de preparador físico, né? Nossa, os goleiros... Professor, é verdade ele que vai dar o aquecimento. Então, assim, eu acho que isso daí não deveria ter, sabe? Da autoestima. Porque eu sou da época. O cara consegue vislumbrar espelho, né? Você entendeu? Espelho, né? Despertar o desejo do menino querer jogar aqui na Ferroviária, não precisar sair. Como eu falei, o seu Vaiu ao seu tempo, o seu Vaiu ficava debruçado naquele trilho do ferro lá debaixo, do campo de baixo. Pô, na hora que ele chegava, o treino mudava, né? Que todo mundo queria mostrar serviço para ele, porque ele foi lá para ver isso. Então, hoje não. Hoje, cada um... Apesar que agora está pior ainda, né? Um treina em Santa Lúcia, outro treina em Boa Esperança, outro treina em Matão. Está descentralizado, né? Totalmente. Então, assim, mas essa interação, assim, tinha que ter, sabe? Eu desde meus 15, 16 anos, que a gente fazia coletivo contra o profissional. Sim. Era uma coisa assim, você era absurda. juvenil, fazia contra os juniores. Contra os juniores. Fazia contra o profissional. Não, e rodava a base. Era assim, a gente sabia que ia chegar durante a semana um treino ia ser diferente, ou com o profissional, ou com os juniores, mas assim, pra gente isso daí era... Então, acho que falta muito isso daí, sabe? Aí depois falar, mas por que eles não pensam em jogar aqui? Por que a Ferroviária vai disputar a Copa São Paulo? Hoje não tem um jogador da cidade e da micro-região. É um absurdo, sabe? Então, falta isso daí, falta... muito se discute, e eu converso com muita gente sobre isso, né? Na base, assim, porque hoje o jogador brasileiro não consegue pensar o jogo. Você concorda com isso? O brasileiro, o jogador de futebol brasileiro, ele não consegue enxergar o jogo, ele não consegue fazer leitura da partida. Totalmente. Por que isso ocorre? Na sua visão, por que esse tipo de coisa acontece? Porque quando você tem a leitura do jogo, você muda a partida dentro de campo. Sim. Ó, o lateral tá passando, o cara tá jogando junto ao zagueiro, adianta o zagueiro, enfim, tal. O cara consegue ter essa leitura. Por que nós temos essa dificuldade hoje? Eu acho assim, o jogo hoje está muito dinâmico, né? Eu brinco, hoje eu fico vendo... A gente não sai, né, do futebol, não tem como. Antigamente, a gente fazia treinos de 6 km, era morte pra gente, né? Porque você correr 6 km, porque no jogo, no máximo, você iria correr era isso. Hoje, o atleta profissional que corre 10 km tá ficando para trás. Então, assim, é muita intensidade, muita força e pouco pensamento. Acho que assim, é muito combate. O jogo é muito físico. Muito físico, totalmente. Assim, os espaços diminuíram. Falta. Ontem o jogador do Palmeiras chegou na frente da bola. Não, E nós estamos falando de Felipe Anderson. Ele correu mais que a bola. É coisa assim impressionante. Eu falo, você correr hoje 10 km, após o jogo, você vai ter que complementar um trabalho porque você não atingiu. Então, sabe, umas coisas assim que eu vejo, entendo, mas assim, aí você pega um Everton Ribeiro da vida jogando, ele não vai correr 6 km no jogo inteiro.
Mas o que ele faz com a bola no pé, a Mas ele dá um inteligência passe, dele... Mas ele dá um passe diferente. Você entendeu? Ele faz o lateral passar. É isso que eu falo. Pensa o jogo, E por que cadencia a partida. não ter mais desses Everton Ribeiro? Porque o Alex... Ele fala isso no podcast dele, cara. Ele fala assim, imagine se eu chegasse hoje como eu cheguei no Curitiba. Então, assim, eu tive a sorte do cara me viu, gostou, e aí o Curitiba fez um trabalho comigo diferente, mas muito mais na frente, não ali imediato. Ele chegou na base também, como qualquer um chega. E, poxa, hoje não. Hoje o menino, eu falo, porque eu tenho, né? Tive meu filho aí agora envolvido até o ano passado. Ele falavam para ele que ele não ia conseguir chegar porque ele não conseguia levantar o peso que era determinado para ele na academia, né? Ele com 13 anos. Então, já fazendo academia. Eu lembro que eu subi pro profissional com 16 para 17 anos, eu não podia nem passar na frente que o Armandão falava, sai daqui, né? Chamar a gente de juvenil, né? Sai daqui, juvenil. Porque 16 anos, 17 anos, eu nunca fui numa academia. Hoje, meu filho com 9, 10 anos vai mais na academia do que no campo, se for ver, porque tem que fazer o pré-treino e tem que fazer isso. Cara... E jogador hoje é monitorado, não é? Totalmente. Hoje o jogador hoje é monitorado. Hoje pelo relógio. Tudo, né? Então, por isso que fala, o GPS lá, se você não atingiu aquilo no jogo, isso não é só no jogo, tá? No treino. No treino, no dia a dia. Eu tive a oportunidade de ir para o Cuiabá, né? Em 2023, fui levar 2 meninos para lá e fiquei lá a semana inteira. E o treinador do Sub-20 foi meu preparador físico na época lá. Então, acompanhei os treinos dentro de campo com eles e, cara, era assim, era um preparador físico dentro do campo e 2 numa mesinha com essa aqui, com o notebook aberto e os meninos treinando do Cuiabá e ele só ia falando, avisa fulano que tá longe do ideal. Ou seja, ele tinha que correr mais, ele tinha que acelerar mais. Fulano, se continuar assim, depois do treino vai ficar comigo. Então, eu olhei aquilo, ele falou, não, tá todo mundo com o GPS lá. E já atingiu um tempo, ele tinha que correr tantos km com esse tempo. Independentemente da qualidade desempenhada no campo. Da qualidade. Hoje a gente brinca que é porque tem muito choque de cabeça hoje, trombada. Antigamente a bola batia e subia, você protegia e dominava a bola. Hoje você bate, a bola sobe, vem 3 no alto, trombando de cabeça e seja o que Deus quiser. Se você não vai para a disputa é porque você é um jogador sem intensidade. Então, assim, é difícil, tá? O futebol tá partindo para um lado que técnica, eu estava vendo também o Djalminha falando... Quer dizer, tive a oportunidade de jogar contra ele, né? Naquele time do Palmeiras de 96, ele, Rivaldo, Miller, é impressionante. Impressionante, você vê assim, aí hoje você pega cada jogador aí que não tem condição de amarrar a chuteira desses caras, e ganha milhões, muito mais. Milhões, né? Tanto em visibilidade quanto em dinheiro, né? Porque hoje você pega um menino desse, pergunta quem que é o Djalminha, mas vai dar risada da nossa cara. Aí você vai falar, poxa, mas quem que é o Rafael Veiga? Nossa, todo mundo usa até um manguito só, e o outro braço eu brinco com eles direto, mas que só queima um lado só do braço, o outro não? Porque eles vão assim, puxa o short, põe um negócio, põe tiarinha no cabelo, é o futebol de hoje. Eu sou chato, eu falo lá, os meninos falam, louco, professor, eu falo, não, comigo não tem essa, não. Você veio aqui para jogar, você não veio aqui para desfilar, pô. Vai desfilar que põe tiarinha, vai no shopping e você põe brinco, tiara, põe o que você quiser. Não, e desempenho no campo também, né? Desempenho no campo, né? Porque a nossa grande dificuldade hoje, eu acho que a dificuldade do futebol brasileiro hoje é essa. E a gente não consegue competir com times aí, né? Pra você ganhar de um Peru hoje de 1-0, pra você jogar contra o Chile e ganhar de 2-0, pra você jogar com a Venezuela e ganhar, tem que suar sangue para ganhar desses times hoje, né? É o que a gente fala, não tem isso. Você não consegue mais produzir qualidade técnica, né? Você produz aí jogadores totalmente fortes, rápido, mas que pensa pouco, né? Pensa pouco o jogo. O que você falou, acho que as tomadas de decisões de um jogo hoje, assim,
difícil pegar um que olha para um lado e toca para o outro, sabe? Você não vai ver mais isso. Vai ser isso daí cada O vez... futebol ficou mecânico. Totalmente. Hoje o tido como o melhor jogador do mundo do Brasil, eu sou muito suspeito, quem me conhece sabe o quanto eu critico. Eu não acho ele tudo isso. Eu acho ele um bom jogador, que é o Vinícius Júnior. Mas é a minha opinião do Fagner. Sim. Eu compactuo com você também. Aí ele pega e corre. E depois que ele correu, o que ele faz? Essa é a minha visão do futebol dele. Acho o Rodrigo muito melhor que ele. Puxa vida. Mas isso é opinião, como eu disse. Sim. O Rodrigo, ele consegue desempenhar melhor o jogo do que o Vinícius, na minha opinião. Mas a mídia caiu todo em cima dele. É o que eu falo. Hoje para você tem um Ronaldinho Gaúcho que faz, mas era... Não era firula. Aquilo lá era qualidade total de olhar para um lado e tocar para o outro, sabe? De fazer... A gente brinca, cara, quantas viradas de jogo você vê hoje, assim, porque é tudo treino reduzido, em espaço reduzido, então cada um setorizado ali, onde o seu lateral, seu volante, que vai dar opção para o lateral, o meia, e aquele ponto aberto, que não vai na linha de fundo, né? Ele traz para dentro, toca para trás, vai rodando o jogo, vai indo até... Então você não tem mais hoje isso daí, você não tem uma virada de jogo para pegar o adversário. Eu fui treinado pelo Tadei, né? O Wilson Tadei. Você foi jogador dele? Fui jogador dele. Foi um grande jogador. Meu Deus do céu. No Rio Preto. Eu saí do Rio Preto para ir para Cuiabá. Com ele, eu fiz só o jogo de estreia, que foi contra o Taquaritinga. E eu fui treinado com ele, ele gostava muito, ele falou que eu tinha qualidade. Ele falava, você vai acertar. Também era baixinho, ele também era baixinho tudo, e jogava muita bola. Muita bola. Ele falava assim, Tito, você vai acertar 2 bolas no primeiro e 2 bolas no segundo tempo. 4 bolas você vai acertar no jogo de fazer... Ele falava assim, pegar o adversário cagando, que era... Aí combinava com os atacantes, os 2 atacantes abertos, que ele gostava de jogar. Se eu tivesse do lado esquerdo, essa bola tinha que ir na diagonal, nas costas do zagueiro. Ele falava, cara, se ele chegar lá e a bola não chegar, a culpa é sua. Se a bola chegar e ele não chegar, a culpa é dele. Então você vai combinar com ele. E, cara, hoje você não vê assim, é muito raro. Pô, dominar, girar e fazer nas costas pro cara... É tudo ali, tá ali daquele lado, termina a jogada daquele lado, sabe? Então, é difícil, assim, qualidade hoje, mas mas o pessoal tá atrás de número, né? Mas o número que eles falam é minutagem de jogo, não falar que você bateu um escanteio como é assistência, né? Não é assistência, assistência é você achar o passe. E me diga uma coisa, você trabalha na escolinha de futebol, quando alguém te procura, qual é a primeira conversa que o cara vem com você? Pra saber de algum garoto, como é que é a abordagem? Na verdade, é até engraçado isso daí. A pergunta é qual o tamanho, que número que calça e quanto pesa. Essa é a primeira pergunta. São as primeiras perguntas sobre um jogador hoje. Um atleta hoje. Que hoje não é jogador, né? Hoje é atleta. Você falar jogador, porque o jogador joga, o atleta não. O atleta é aquele cara dedicado, que treina, isso. Então, assim, a pergunta do atleta é esse. A parte técnica, a parte tática vem em segundo plano. Primeiro plano é impressionante. O físico determina o futuro do sujeito no futebol. Eu tô com um menino... Não a técnica. Não a técnica. Ele foi aprovado, ele disputou uma copinha comigo em Ribeirão o ano passado, final do ano passado. Inclusive nós vamos para a mesma copinha agora. Ele é lá de Rondonópolis, no Mato Grosso. Porque como eu joguei lá, eu tenho o Ronaldo Paulista, inclusive jogou aqui no Noroeste, e ele tem um projeto lá também. E a gente sempre conversa e tal, ele falou, Tito, eu vou te mandar um menino, 11 anos. O moleque é fenômeno. Só que acho que é desse tamanho aqui, assim. Na hora que ele me mandou, eu falei, Ronaldo, tem certeza, competição aqui, o nível... Ele falou, só pede para jogar a bola nele. E o resto... Eu olhei, falei, pô, como é meu amigo,
cara que jogou, né? Beleza, mas, cara, camisa pros outros, tudo apertar pra ele, sobrava, tinha que mandar na costureira. Aí, pô, primeira bola, tal, aí caiu no pé dele, eu olhei, eu falei, rapaz do céu, e foi desenrolando o jogo. Primeiro jogo, tranquilo, melhor disparado, e acabava os jogos, tinha uma pontuação, então os 2 treinadores votavam, e quantos adversários falou, não tem nem como votar em outro, o menino... Aí o Palinha Cruzeiro, São Paulo, sim, o Palinha estava lá, inclusive é bem amigo meu filho fez parte da empresa que ele tá, né? O Palinha falou, Tito, eu fiquei sabendo que tem um menino seu aí, eu tenho, o campeonato lá no I9, então tem vários campos lá, tal. Ele falou, cara, eu tenho 5 minutos para dar uma olhada, porque eu tenho que olhar todos os campos aqui, todos os jogos e tal. Aí eu falei o que o Ronaldo me falou, falando, Palinha, eu não preciso de 5 minutos, eu preciso de uma bola. Se cair uma bola nele... Aí ele puxou a cadeira, colocou assim do nosso lado, tal, ali do banco. Ele sentou, bateu a bola, tal, ele pegou a bola, aí ele foi puxando de costa, passando o pé por cima da bola de costa. Aí ele levantou da cadeira e falou assim, ó, ganhei 4 minutos e 20 segundos ainda para olhar os outros, que eu tinha que ver, eu já vi. Poxa, ficou todo feliz, tal. Ele terminou o campeonato como o melhor jogador da competição, ganhou um troféu, tudo e tal. Aí o Cadinha do Corinthians estava lá, levou ele pro Corinthians. Ele ficou 2 semanas lá, muito bom jogador, cara, mas o perfil dele é muito baixo e dispensou o menino. Aí, como família do Mato Grosso, tal, o pai me ligou, a gente buscou ele, trouxe. E tem o Thiago no Mirassol, que é amigo meu. Eu falei, Thiago, tô com um menino assim, tal. Te traz pra cá. Levei lá, também encantou. Ele tem 11 anos, cara. A gente não vai fazer a loucura de falar pra família vir pra cá. Então a gente pode fazer a cada 2 meses, ele vir, fica uma semana aqui e tal. Se a família entender que pode vir, só que a família não tem recurso para largar tudo lá e vir para cá. Mas aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, cara, você vê, né? Para um menino desse chegar, ele tem que ser muito fora da curva, porque o futebol tá cada vez... E eu brinquei com o pai dele. Eu falei, ó, o futebol é um funil. A boca grandona ali, cabe tudo ali que você jogar. Mas para passar no gargalo, cara, hoje em dia não é só a questão técnica que vai te qualificar. Tem que bombar o menino. Você tem que fazer as coisas e tal. Uma das coisas que eu nunca fiz com os meus é isso. Ah, não, vai entrar com o GH e tal. Eu falei, não tô com pressa. Eu fui conduzido por um médico aqui, o Juninho, né, que inclusive foi presidente da Ferroviária. O Juninho falou, Tito, só se você tiver com muita pressa que ele, né, estoure. Eu falei, não tem pressa nenhuma, Juninho. Então não vai entrar com medicamento e tal. Porque o futebol tá pedindo isso daí. Então, ele falou, o que você faz hoje é momentâneo, só que lá na frente a conta chega, cara. Sim. Então, eu falei, não, como é meu filho, não faço isso daí, não indico, porque a gente sabe, ou você vai no natural... Você vai acabar com a saúde do menino, vai acabar médio e longo prazo, você vai acabar com a saúde. Mas o futebol hoje tá exigindo isso daí, Perino, não tá... Eles não têm tempo, né? O tempo é muito rápido. Muito rápido. Você dorme pobre e acorda rico, né? Se for ver... E é coisa que antigamente, assim, você dormia desempregado, acordava empregado. Não tinha que você ligava e tal, fazia uma negociação e você ia para o clube. Hoje não. Hoje você dorme na Ferroviária, acorda na Europa, como falou, milionário. Então, o futebol é dinâmico. Certo. Tito, obrigado pelo bate-papo. Prazer recebê-lo na universidade. A Uniara agradece demais a sua presença, viu? Muito obrigado. Que vocês continuem com esse programa aí, abrindo pra gente que é das antigas, né? Muito prazer mesmo. Muito obrigado.